Espanhol, né? É, tem tantos detalhes. O primeiro é de que há uma desaceleração em 2018. Por mais que tenha crescido 1,1%, há uma desaceleração. Em 2018, o PIB foi maior. Eu até pediria para você, se você puder ver aí quanto foi, né, o percentual de crescimento. E esse é o primeiro detalhe. Nós estamos em franca desaceleração, né? Ainda cresce, mas numa velocidade menor. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é de que os economistas, com a entrada de Bolsonaro no governo, previam um PIB de 2,51. Então, esse é o segundo detalhe interessante, né? Há uma queda significativa, inclusive em relação às previsões. A terceira situação que tem que ser analisada é que o Paulo Guedes está satisfeito. Por que ele está satisfeito? Porque o objetivo dele não é fazer a economia crescer, não é melhorar a economia brasileira, nada disso. O objetivo dele é se desfazer das reservas em dólares do país. E isso tem sido feito com um profissionalismo, uma capacidade impressionantes, né? Ele está preocupado com isso. Eu acho que a principal gestão do Ministério da Economia e do Ministério e do Banco Central é a, a, a redução das reservas em dólares foram acumuladas nos governos Lula e Dilma, né? Então, ele está conseguindo esse objetivo. Por que ele está querendo esse objetivo? Aí é outro problema. Tem certas coisas que a gente não pode falar para não sofrer processo, mas é uma gestão criminosa dessas reservas cambiais, certo? Independente dos motivos. Outro aspecto é que nós tivemos janeiro, isso aí não está captando janeiro nós tivemos um saldo de transações correntes, ou seja, tudo que o Brasil mandou de dólares para fora e tudo que ele recebeu, um saldo negativo de mais de 10 bilhões de dólares, perdendo inclusive para as importações. As importações estão maiores do que as exportações. Isso é um elemento que no livro do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, ele mostrava que quando a balança comercial, lá no período do café, ficava negativo, o Brasil entrava em colapso, em default, certo? Em colapso econômico. Então, esse é outro aspecto interessantíssimo. Depois, Aqui, eu Fábio, acho que o crescimento... pode dizer, pode dizer. E o crescimento de 1,1 foi ainda salvação no final do ano, com a liberação do FGTS, né? E com as festas de final de ano, e isso pôde, você colocou um gráfico, é muito interessante, né? Tá aqui, Fábio. A gente tem aqui, na verdade, é a amostra, né? Eu vou colocar a tela cheia aqui para o pessoal, né? Para ver melhor, que é essa evolução aqui, né? A gente tem PIB ali desde 2009, né? Os dados aqui, a gente teve, né, vindo ali da crise, né? 2008, o PIB negativo, né? E aí, em 2010, Exato. houve um crescimento exponencial do PIB brasileiro. Ali foi, acho que foi o primeiro ano do governo, último ano do governo Lula, acho, último ano do governo, segundo Sim. mandato do governo Lula. Olha só, um crescimento do PIB de 7,53%, um padrão chinês, né? Vamos dizer assim, para o Brasil. 2011 vai caindo, né? 3,97, 2012 1,92 e volta a subir em 2013. Aí você tem 2014 baixíssimo PIB e aí vem uma retração forte, né, Fábio? Então, assim, há um aumento a partir de 2017, mas não há uma retomada, né, do crescimento do PIB a partir destes anos, que começa justamente com a aplicação desse receituário amargo aí, né? Aí foi talvez uma das principais causas para a queda da Dilma foi ter colocado uma pessoa como Joaquim Levy para fazer esse buraco, né, na economia. Foi um erro
Nunca se pode colocar um inimigo do seu lado, nunca, certo? Depois, no ano seguinte, aí já tem os processos de impeachment, o país ficou paralisado pela necessidade desses setores dominantes de fazer o impeachment, fazer o golpe. E aí eles perderam dinheiro com isso também, né? O povo brasileiro também perdeu e tal, né? Mas foi um preço muito alto. Depois há pequenas recuperações que são nem restabelecem o que se perdeu e também não são suficientes para acompanhar o crescimento da população, porque o crescimento da produção de um país, do PIB, do Produto Interno Bruto, tem que ser comparado com o crescimento populacional. Então, se crescer 1% e a população cresce mais do que isso, você na verdade, está perdendo, entende? Porque é como se você tivesse uma riqueza distribuída por um maior número de cabeças, certo? Que é o PIB per capita, né? Então, tem menos riqueza por pessoa, vamos dizer assim. Então, é uma situação preocupante. Essa é a minha análise. O PIB, e eu acho que esse PIB está exagerado. O IBGE sempre faz uma correção. A previsão do Banco Central dava 0,8 e alguma coisa, certo? O índice do Banco Central, o IBC, estava 0,8. Não acredito nesse PIB de 1,1. O IBGE sempre lança essa prévia, depois ele faz uma correção. Você acha que ainda está um dado maquiado, né? Eu acho que está, não por um erro, mas até por uma estimativa incorreta do que ocorreu. E janeiro já indica uma queda acentuada da perda em relação ao mundo. O Brasil está perdendo dinheiro para o mundo. Ele não vai ficar... Esses caras são tão... É uma gestão tão incorreta que a gente está diminuindo as reservas que garantem a estabilidade para nada. Para nada. Você está vendendo dólares, não é para manter o preço do dólar estabilizado, porque não está mantendo. E esse mercado de dólares é muito concentrado em alguns grandes negociadores pelo mundo, e eles percebendo esse movimento do governo brasileiro de se desfazer dos dólares, eles vão continuamente baixar o valor do real para que o governo venda dólares, entende? É um ataque especulativo. Nós sofremos um ataque especulativo externo e interno e governamental. O governo está trabalhando para derrubar a moeda brasileira, mas o problema não é derrubar a moeda brasileira, o problema é derrubar as reservas, né? Então, eu acho que nós temos uma tendência declinante, e em janeiro agora, os dados indicam que não foi declinante, foi afundamento mesmo da economia brasileira, sabe? E a gente está aqui, Fábio, com o comentário do Luiz Teixeira, né? Agradecendo sempre a ele aqui os seus comentários, né? Boa noite. Deixa eu ver aqui, a gente coloca aqui para o pessoal ver. Mesmo com o dado de crescimento inexpressivo do PIB, os canalhas que estão no poder continuam mentindo descaradamente, condicionando o crescimento da economia ao aprofundamento das reformas antinacionais e antipopulares. E a gente tem aqui, Fábio, inclusive, uma fala do Paulo Guedes, né, que falou aqui sobre isso, e ele fala, à medida que as reformas, né, abre aspas, à medida que as reformas vão acontecendo e elas vão ser implementadas, o Brasil vai reacelerando. Então está tudo dentro do previsto. Eu nem entendi essa comoção toda. 1,1%, o que eles esperavam. Ou seja, para o Paulo Guedes, à medida que essas reformas vão entrando aí, né, goela abaixo do povo brasileiro, espera-se que nos próximos anos haja um crescimento acima de 2%. Você acredita, Fábio? Obrigado ao Luiz Teixeira. É totalmente mentira. Porque eu não sei mexer aqui, mas assim, olha, a renda de uma sociedade é definida por 5 fatores principais, certo? São mais, mas vamos botar 5. O consumo das famílias, o investimento privado, os gastos do governo, as exportações, e as importações entram como negativas. Os outros entram como positivos. Olha, o consumo das famílias não acredito que esteja crescendo, até porque os salários
pagos são menores, você tem um rebaixamento da base salarial, porque as pessoas estão sendo contratadas em serviços precários, em serviços intermitentes e em serviços sem direitos trabalhistas. São três elementos perigosos, quer dizer, gente com salário maior está sendo demitida para contratar gente com salário menor. Ou seja, a massa salarial do Brasil está caindo. Isso faz reduzir o consumo das famílias. Então, o consumo, uma variável central para a economia crescer é o consumo das famílias. Se isso não corresponde, já é um fator a menos. E quando você faz a reforma da Previdência, corta da Previdência das pessoas, você está diminuindo o consumo das famílias. Se você cortar salário de servidor, você vai estar reduzindo o consumo das famílias. Se você corta Bolsa Família, tem 1 milhão de famílias esperando na fila do Bolsa Família, você diminui o consumo das famílias. Então, esse fator aqui já não justifica essa esperança fajuta do Paulo Guedes de que a economia vai crescer. Os investimentos dos capitalistas também não vão crescer se eles não perceberem uma modificação no padrão de consumo. Só para poder estar do lado do governo, isso aí funcionou no começo lá do mandato em 2019 e não deu jeito. Né? Os primeiros 3 meses eles até investiram, mas viram que não vai andar. Né? Então, o investimento dos capitalistas também não vai mover a economia. Os gastos do governo estão amarrados, exceto os da defesa, dos militares, que está tudo bonitinho, crescendo acima do padrão, o resto foi desde o governo Temer, com a emenda constitucional 95, a PEC da morte, né? Eles amarraram os gastos públicos, os gastos governamentais. Então, tem 3 fatores que não vão subir. As exportações estão entrando, mas estão menores do que as importações. Certo? Então, um fator que poderia fazer crescer a economia seria as exportações maiores do que as importações, que aí entraria dinheiro na economia brasileira, faria mover. Ora, se 4 dos 5 fatores, dos 4 fatores positivos, não há elementos de crescimento, e o fator que entra negativo está crescendo, ou seja, o fator que puxa, que suga de dentro da economia, está crescendo, eu não acredito que, em certo momento, vá a economia deslanchar. Isso é mentira, não vai funcionar, certo? Não vai funcionar. Você não tendo aumento da renda, não tendo gastos do governo, não tendo investimento capitalista e exportações decrescentes, eu acho que nós caminhamos rapidamente para um colapso, sabe, Alan? Isso tem me preocupado muito. Tem me preocupado, eu tenho visto... Olha, ver uma pessoa na rua vendendo bombonzinho, balinha, sempre me doeu o coração, sabe? Mas hoje em dia eu tenho visto pessoas que eram das camadas médias aqui perto aqui de casa, vendendo biscoito, entende? Inclusive, eu tenho uma situação dessa também que eu vivenciei no transporte coletivo aqui da cidade, que era um topógrafo. O rapaz era um rapaz jovem, seus 30 e poucos anos, um topógrafo, ou seja, um técnico, né, que podia estar empregado, trabalhando na construção civil, enfim, estava no ônibus pedindo comida. Tinha onde morar, estava desempregado pedindo comida, quer dizer, situação muito triste, pessoas até qualificadas, né, estão aí sendo colocadas nessa situação. Nós vivemos uma situação de guerra social. Eu não estou falando de guerra, quando as pessoas pensam em guerra, pensam logo em negócio de militar, polícia, isso aí. Nós estamos numa situação tão drástica quanto a crise de 29, do ponto de vista social. Isso mereceria medidas, inclusive, também drásticas, certo? Drásticas. Era estatizar bancos. Você sabe que o Banco Safra, pelo vi os dados aí, o professor Ladislau Dolbo, num vídeo, colocou que de 2018 para 2019, a fortuna do dono do Banco Safra ficou 11 bilhões maior, lá. 11 bilhões, certo? Vou até calcular aqui, quanto é que dá 11 bilhões, certo? Enquanto isso, Fábio, tem um comentário aqui da Regina Santos. Regina fala que o governo
Paulo Guedes, né? É lesa pátria. Será que Elisinho mantém seus investimentos no Brasil? Pergunta da Regina Santos. Obrigado, Regina, pela sua participação aqui. A gente falando sobre essa situação da divulgação do PIB brasileiro, divulgado pelo IBGE, de 1,1%. Diga lá, Fábio. Olha, respondendo a Regina, precisa de uma investigação. Os dólares, alguém está recebendo do outro, mereceria uma investigação, sabe? Investigação, isso para mim é super suspeito, muito suspeito. Nós estamos vivendo um saque ao Tesouro Nacional que não tem dimensões, não tem dimensões. É um saque de como se um governo, um país estrangeiro tivesse invadido o Brasil e está se apoderando das riquezas, de todas as riquezas. Nós vivemos um governo de ocupação, de destruição, um governo de colonização, certo? Agora, no meu cálculo aqui, eu coloquei 11 bilhões de reais a mais riqueza de um ano para o outro. Sabe quanto é que dá isso por dia? Eles ficaram mais ricos, 30 milhões de reais por dia, certo? Por dia. Se você divide por 24 horas, dá 1.255.000 reais por hora. Imagina, no ano todo, a cada hora fica 1.255.000 reais mais rico por hora. Dividindo por minuto, dá 20 mil reais por minuto. Dividindo por segundo, dá 348. Quer dizer, 2 segundos e meio, ele ganha um salário mínimo a cada 2 segundos e meio, certo? 2 segundos e meio. Que é isso? É uma situação de saque. Nós precisávamos agora de um governo que fosse capaz de estatizar os bancos, corta a dívida pública, retoma essas empresas petrolíferas, retoma a Vale do Rio Doce, pega essas grandes construtoras que quebraram aí com a Lava Jato, estatiza, recontrata o pessoal do setor de engenharia, de petróleo, de construção naval, os setores de energia, recontrata todo mundo que foi demitido. Tá entendendo? Para recuperar socialmente. Não sou favorável ao negócio capitalista ganhando dinheiro no mole desse jeito, sugando o país quebrando, e eles ganhando 30 milhões por dia. Entende? Pois é, Fábio. Tem uma questão interessante sobre isso, né? A Naomi Klein, no seu livro Terapia do Choque, né? Muito interessante, por sinal, ela fala sobre isso. Doutrina do choque, né? A doutrina do choque, desculpa. Doutrina do choque. Ela fala sobre essa questão, ou seja, da aplicação de um tratamento de choque em países. Ela vai citar a situação do Chile nos anos 70, né? E vai falar sobre essa questão de como destruir a economia de um país, primeiramente, para depois aplicar, né, o capitalismo do desastre, né? Esse capitalismo se aproveita justamente dessa situação de desastre para ser aplicado, né? Os Chicago Boys, como fizeram lá no Chile naquela época, promovendo o desemprego. Não, mas isso aí é apenas o choque inicial. Isso aí vai ser o necessário para que depois, né, o capitalismo totalmente desregularizado entre com tudo e faça o seu trabalho. Acho que, ou seja, o Brasil está passando pelo tratamento de choque. Até hoje tem essa história, né, essa bobagem, desde o tempo, não, vamos derrubar a Dilma, né, igual que aí os investidores estrangeiros viram. Eu participei num debate na Rádio Povo, inclusive, em que um debatedor disse essa besteira: tem muito dinheiro externo para entrar no país. Não tem nada. Não tem nada. Quer dizer, está saindo. Saiu 40 bilhões de dólares no ano passado do investimento estrangeiro. Então, o que nós observamos é que eles ficam propondo isso. Então, eles estão aplicando os mecanismos para que esses 11 bilhões de um banco mais rico por ano se tornem uma coisa normal. Eles estão levando ao extremo, à beira da morte, a economia brasileira.
E as famílias brasileiras, as pessoas, os brasileiros, as brasileiras estão sendo levados à beira da morte para sustentar um sistema desse, entende? Sustentar. E isso só se sustenta com violência extrema. É a polícia agredindo professores, né? É a polícia mandando comerciante fechar as portas. É um nível de agressividade desse suposto presidente, né? É preparando um setor que vai defender esse grande capital para que ele não tenha escrúpulos em eliminar as pessoas do povo, certo? É uma situação muito grave que nós vivemos. Nunca tinha visto uma situação tão grave. E olha que eu já passei por situações como a do final da ditadura militar, a crise da ditadura militar, as crises do governo Sarney, do governo Collor, né? O apagão do Fernando Henrique. Passei por tudo isso, Nada né? Mas nunca vi comparável uma aí. situação como essa. Nada, nem de perto. Nem de perto, sabe?